Começou, Guinter. Eu vou passando os slides para você, então, tá? Ok, obrigado. Bom, eu sou o reverendo Guinter, né, capelão da instituição do Hospital Universitário, e também estou como capelão na UOPCAM, que é o Hospital do Câncer, e também na Renal Clean. E acompanho aí também os grupos de cuidados paliativos, né, estamos fazendo um trabalho juntamente com uma outra instituição, que são visitas nas casas também. A minha formação, eu sou bacharel em teologia pelo Seminário Concórdia e também pela Unicesumar, né? Eu fiz 2 vezes o curso de teologia, tenho pós em humanização e cuidados paliativos, e também tenho um curso aí que eu fiz há pouco tempo, que é de tanatologia do luto, né, pela Clínica Afetos. Essa um pouco aí para saberem quem sou eu, né? É um prazer, uma satisfação poder estar aqui com vocês, poder compartilhar esse momento com vocês e falar um pouco, e vai ser bem pouco, né, sobre o que é capelania e um pouco sobre religiosidade e espiritualidade. São 2 temas, eu até conversei com a doutora Sheila, expliquei para ela que isso aí são 2 temas de cada um 3 horas de explanação. Então, vamos tentar fazer em 40 minutos, 6 horas em 40 minutos, mais ou menos. Mas vamos ver, acho que dá certo, sim. Eu vou fazer um pouco lido algumas coisas e depois eu vou estar explanando para vocês um pouco mais os conceitos e tudo mais, né? Mas primeira coisa, sim, o que é capelania? Quando a gente está no meio dos cuidados paliativos e é capelão, aí parece que são 2 coisas novas, né? E que são muito antigas. Quando se fala de cuidados paliativos, esses dias eu escutei de alguém, né, falando assim, cuidados paliativos, isso aí é um movimento novo que tem agora, né? Eu fiquei, oi? Como assim, movimento novo, né? Cuidados paliativos nós temos desde, né, lá da época dos monges, né? Por exemplo, São Camilo, antes da Idade Média, né? A Fabíola, que era uma das discípulas de Jerônimo, já tinha essa questão dos rópices, começam lá com eles, né? Então, assim, cuidados paliativos já é uma coisa que vem muito antigo, e capelania vem junto com eles. A capelania vem junto com São Camilo. Então, assim, são coisas muito antigas, mas que o conceito, às vezes, parece muito novo. É uma coisa assim, uma novidade para todo mundo. São coisas, né, que acontecem, né, eu não sei o porquê que não se definem as coisas ou não são faladas, sei lá. Mas aí nós temos um pouco da história, da onde que vem o termo capelania, capelão, existem vários conceitos, várias teorias aí, mas essa aqui é histórica, né? Na época das guerras na França, né? Historicamente a capelania então foi criada na França, o termo capelania, tá? O termo capelania foi criado na França em 1700, porque ia uma relíquia chamada capela, né? Junto para as guerras, era colocado dentro do campo da concentração dos soldados, e ali ficava, era feita uma tenda, que era a capela, né? E ali ficava, então, um sacerdote com aquela relíquia, que era um local mais ou menos de confissão de pecados, né? Coisas assim. E quando terminava a guerra, essa capela voltava para o palácio, lá junto com o rei, e o sacerdote, que era responsável pela capela, ele continuava ao lado ali. Ele continuava sendo responsável pela relíquia que tinha ali dentro. Então, por isso, né, como ele era o camarada que ficava dentro da capela, ele era chamado de capelão. É aí que nasce o capelão, nasce a capela, né, a capelania. A capelania é o ato exercido. Né, então, historicamente. E aí depois, né, esse serviço de capelania, né, da presença do capelão, ele se estende por vários tipos de instituições. Nós temos colégios que têm capelanias, né, para os colégios religiosos, principalmente, católicos, adventistas, presbiterianos, luteranos, tem a capelania. Tem capelanias, né, em cemitérios, em alguns lugares tem também. Inclusive aqui em Cascavel tem um serviço de capelania na SESC. Né? Chega lá na SESC, tem o contato lá de alguns sacerdotes, pastores, né, que estão à disposição, é um serviço de capelania. Nas prisões, aqui no Brasil é muito comum nas prisões, e a capelania hospitalar
embora, né, a gente fique olhando assim, nós copiamos muita coisa da Inglaterra, né, o SUS vem de um modelo da Inglaterra, só que nós não copiamos a parte da capelania, os hospitais ainda não são, não é assim uma coisa tão divulgada nos hospitais, a questão de um serviço de capelania dentro dos hospitais, e isso na Inglaterra é muito comum. Então, assim, mas nos hospitais também, e aqui no Brasil tem crescido bastante a questão de capelania dentro de hospitais. Então, é só um pouco o histórico para a gente entender como que nasce, para onde que vai, e em quais instituições, né, as mais comuns, até nem está citado, eu esqueci de colocar, a capelania mais comum, mais conhecida, é a capelania militar. A militar, aqui no Brasil, pelo menos, né, é uma capelania muito, muito conhecida e reconhecida. E aí depois tem as outras capelanias todas, tá bom? E aí agora, então, quero falar um pouco para vocês, assim, há amparo legal em relação à capelania, né? Então nós vamos passar os próximos slides aí, que fala exatamente sobre essa questão aí do amparo de Constituição e com amparos legais sobre capelania. E tudo nasce aí na questão da Constituição, no artigo 5, esse artigo 5 ele foi remodelado várias vezes, né? Mas diz assim, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade e os termos seguintes. Daí, segue aí os termos que fala, né? Pode ir passando já os slides aqui, eu vou fazer uma leitura meio corrida do material. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma de lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. É assegurado, no termo da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. É isso. Ninguém será privado de direito por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Isso aí é o que nós temos sobre Constituição, e agora entra a questão dessa lei aí. Essa aqui é uma lei bastante importante, ter o conhecimento dela, principalmente quem está dentro de hospitais. Mas, primeiro, a questão da Constituição. A Constituição, né, garante esses artigos aí da Constituição, principalmente o que diz que é assegurado, né, o artigo 7, ali, o inciso 7º, né, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares. Isso aí foi remodelado várias vezes, porque, assim, a primeira vez lá em 88, né, na formação da nossa Constituição em 88, ficou algo meio vago, assim, ninguém nunca mexeu nisso. Até ela foi colocada mesmo na Constituição no ano 99. Em 99, que eles dão uma aperfeiçoada nisso aí para garantir a entrada de religiosos em hospitais, por exemplo, e em instituições militares. Nas instituições militares já haviam capelães. Então, na questão de hospitais, que começa-se, então, a falar um pouco mais aí em 99 só, né, praticamente 11 anos depois da Constituição, né, lembrando que a nossa Constituição em 88 foi no final, né, então, muitas coisas entraram em vigência não em 88, em 89 entraram em vigência. Então, se fala em 99, praticamente 10 anos depois que se entra em vigência a questão do respaldo legal para fazer uma assistência religiosa dentro de hospitais. E aí, então, cresciam muitos problemas também. E, então, por isso, no ano de 2000, vem essa lei, né, essa lei número 9.982, e aqui eu digo para vocês, essa lei aqui, ela dá problemas dentro dos hospitais para nós muito grande. Pode passar o próximo slide aí, que aí é só a apresentação de qual que é a lei, né, mas é bom conhecer, saber o que é, né. Vejam, esse primeiro artigo, o que ele diz, né? Aos religiosos de todas as confissões assegura-se o acesso aos hospitais da rede pública ou privada,
bem como aos estabelecimentos prisionais, civis, militares, para dar atendimento religioso aos internados, desde que comum acordo, ó, aqui começa a questão de comum acordo com este, ou seja, com o enfermo, né? Começa por ali, comum acordo com o enfermo, com este, ou com seus familiares em caso do doente que já não mais esteja em gozo de suas faculdades mentais. Tá? Isso aqui, gente, é o grande calo que nós temos dentro das nossas instituições, dentro dos hospitais. Por quê? Tem gente que usa esse artigo da lei aqui para falar assim, eu tenho direito de entrar. Direito de entrar tem, mas a instituição não tem o dever de deixar entrar. Existe uma mão dupla aqui que é bastante perigosa, né? Mas as pessoas, assim, se vocês forem lidar com religiosos, né, pergunta para o pessoal da portaria. Eles chegam com essa lei aí. Mas vejam o que está escrito. Primeiro, tem que estar de acordo com o paciente. Né? Depois, com os familiares também. E aqui tem uma outra questão, que agora sim vem o segundo artigo, que está na sequência aí, que eles, por algo, eles não sabem esse artigo. A gente só sabe o que nos favorece, né? O segundo artigo não favorece tanto. O que diz ele, né? Os religiosos chamados para prestar assistência nas entidades definidas no artigo 1, né, deverão, em suas atividades, acatar as determinações legais e normas internas de cada instituição hospitalar ou penal, a fim de não pôr em risco as condições do paciente ou a segurança do ambiente hospitalar ou prisional. Nós tivemos um problema muito grande há poucos dias atrás, um pessoal aí que queria entrar de qualquer jeito no hospital, né, e apresentaram aquele primeiro artigo, nós vamos entrar porque está escrito aqui que nós podemos entrar e coisa, e nós vamos, né? E aí eu falei, tá, mas e o segundo artigo que diz, né, de não colocar em risco o paciente? E que diz ali também que tu tem que seguir as determinações e normas internas da instituição. Como que fica isso? Aí a pessoa ficou me olhando assim, eu falei, tá no segundo artigo, gente. É o segundo artigo, está ali. Né? Não é coisa inventada isso aí. É coisa que faz parte da lei. Né? Tu não pode pegar só uma partezinha da lei e querer fazer toda uma verdade. Ela existe os dois artigos. Isso aqui é muito importante conhecer, né? Porque, assim, muita gente dá o que nós chamamos no meio aí religioso, nós chamamos de carteiraço. Eu tenho a minha carteirinha de pastor, está no carro, acho. Eu tenho a carteirinha de pastor e tem a lei atrás dela. Eu chego a minha carteirinha lá, eu posso entrar aqui porque está escrito aqui nessa lei aqui que está atrás da minha carteirinha. Não é bem assim que funciona. A instituição tem as suas regras, e essas regras têm que ser, sim, obedecidas. O que o hospital ou qualquer instituição não pode fazer é dizer assim, nós estamos proibindo a entrada. Porque isso, sim, aí estaria ferindo a Constituição, o direito, né, de culto e tudo mais. Então, não se pode proibir. Mas se pode falar, por exemplo, hoje, né, nos hospitais, quem entra? Qualquer sacerdote, qualquer pastor pode entrar para pacientes que estão em risco iminente de morte. Esses recebem visita, né, o que está em processo ativo de morte. Esses recebem visita. E é um direito receber a visita. Agora, aquele paciente que, de repente, até vai ter alta daqui a uns dias, poxa, a pessoa pode esperar para visitar ele lá na casa dele. Né, e aí evita de entrar no hospital e, de repente... aconteceu esse tempo atrás, um pastor foi visitar uma menina lá na OPECAM, e um dia depois que ele fez a visita, ele descobriu que estava com coronavírus. Um dia depois. Ou seja, será que ele não estava transmitindo um dia antes? Tá certo que a menina estava em fase terminal já, né? Ela estava em processo ativo de morte e tudo mais. Mas e os parentes que estavam ali juntos? Que com a questão da emoção, a imunidade foi lá embaixo. E a facilidade que eles tinham de pegar esse vírus. Eu até pedi para que o hospital entrasse em contato com a família, para perguntar se eles estavam bem. E depois não fiquei sabendo, né, como que estava o caso. Mas vejam, essa questão de segurança. Então, tu entra e, de repente, né, tu não está com sintomas tão fortes, mas tu pode estar transmitindo, e aí? Nós não conhecemos esse vírus há tanto para saber se ele transmite ou não. Se eu ainda não estou com sintomas fortes. Pode ser que eu já esteja transmitindo. Então, são essas questões que entram hoje, né, em discussão,
que não é assim, está sendo proibida a entrada, né? É a questão de segurança. Então, a capelania, ela tem essa responsabilidade também de responder em relação a isso aí, né, de explicar. Né? Até eu fiz uma reunião semana passada aí com um conselho de pastores que tem aqui em Cascavel, né, para explicar isso aí. Explicamos, mandamos um vídeo para os padres também explicando, né, dentro da UPCAM e do HU está acontecendo isso. E aí explicamos, essa é a responsabilidade que a capelania tem, de assegurar a questão legal, mas também dos dois lados. Né, tanto para o lado da instituição, como para o lado daquele que está indo fazer a visita. Então, a capelania funciona desse jeito, né, e é importante a gente conhecer essas questões aí também de legais, para saber, assim, está amparado na lei, sim. O que vai visitar está amparado na lei, como a instituição, no seu dever de proteger os pacientes, e também está amparada na lei. Então, não é uma coisa assim que, eu vou entrar porque eu tenho uma carteirinha ali de sacerdote, de pastor, eu tenho a carteirinha, eu posso entrar. Poder até pode, mas não vai, se não for o momento adequado. Tem a questão das horas que se faz visita, todas essas coisas assim, que tem que ser respeitadas, tá? Então, isso é uma questão legal. Vamos lá, seguimos. Aí um pouco sobre quem é o capelão, né? O que precisa para ser um capelão, vamos dizer assim. Digo para vocês que ser capelão hospitalar, nós trabalhamos muito naquilo que Deus nos dá, que está entre os dons que Deus nos dá. Eu mesmo até duvidei que eu tinha esse dom uma certa época, quando eu fiz o curso. Quando eu fiz o meu primeiro curso de capelania, foi junto com a ACAEB, que é uma associação nacional de capelães, e eu entrei para fazer visitas lá em Porto Alegre, nos hospitais da UBRA, e visitei só pacientes terminais infantis, né, HIV, principalmente, e ala de queimado. Entrei em depressão. Aí eu falei, nunca mais piso no hospital. Não quero saber mais desse negócio. E tive que fazer um tratamento bem forte por causa disso aí. Hoje em dia, eu digo para vocês, eu não consigo sair dos hospitais. Eu já tive proposta de sair de Cascavel, eu tinha uma proposta para o Paraguai, agora há pouco tempo atrás, daí não aceitei, porque eu falei, eu não consigo ficar sem o hospital hoje. Eu não consigo não fazer visitas no hospital. Então, assim, são coisas que vão mudando, mas é coisas que tem que ser trabalhado nos corações da gente. Então, assim, não é aquela questão assim, não é para qualquer um, mas tem que estar preparado para ser capelão. Nós vivenciamos o tempo todo, o capelão ele é chamado quando, né? O paciente recebe alta, está curado. Ninguém chama o capelão. Né? O capelão é chamado quando o paciente está morrendo. Aí lembro que tem o capelão. Então, assim, nós vivenciamos constantemente a questão da morte. Até os estudos que eu tenho feito ultimamente, todos eles falam de morte, 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 né? Até esse dia minha esposa me chamou a atenção, falou, mas tu tá apaixonado pela morte? Eu falei, faz parte, né? Fazer o quê? Mas é o que nós vivenciamos, e por isso tem que ter a centralidade, todas essas coisas assim, né? Não é só a questão da vontade de ser, mas de ter um preparo para ser também, né? Pode passar o próximo ali, né, que fala um pouco sobre o capelão como ser humano, né, que isso é importante ser visto também. Aqui dá para escrever algo também sobre psicólogos, né? Porque é uma coisa que esse tempo atrás eu estava brincando falei com alguns psicólogos que eu conheço, né? Eu falei assim, o bom de psicólogo é que psicólogo não tem sentimentos, né? Psicólogo não chora, psicólogo não sente, ele é psicólogo. É um ser de outro planeta. E pastores, padres também, são a mesma coisa, entra no mesmo carrinho aí, tá? Nós estamos no mesmo lugar. Nós não temos sentimentos, nós não temos vida, nós somos algo assim totalmente fora do planeta, né? Muita gente nos vê dessa maneira. E aí que tem uma coisa que a gente tem que cuidar para. Até esse tempo atrás eu comentei, né, de não vestir uma capa que não é nossa. Aí alguém, eu não sei se foi a doutora Sheila que falou, o super-homem tinha criptonita que derrubava ele, né? Mas é bem por aí mesmo. Nós temos as nossas fraquezas também, por mais forte que a gente tente ser, né? Bom, vamos lá. Então, o capelão como ser humano, né? É alguém que tem que ter uma personalidade equilibrada, né?
e ele tem que ser capaz de escutar. A primeira coisa, né, é saber escutar, né, e acolher as vozes do sofrimento. Se o capelão não souber escutar, ele atropela a fala, ele atropela o momento de aconselhamento ali, ele termina falando coisas que não deve. Né? Por isso que, assim, nós escutamos mais e falamos menos. Eu não sei de quem que é a frase, mas é de algum psicólogo meio dos grandes aí do exterior, né, que ele fala assim, ter orelhas de elefante e bico de passarinho. É mais ou menos isso aí que o capelão tem que ter também. É escutar bastante, falar pouco. Falar o que é essencial, mas saber escutar. Né? É sensível, terno e compreensivo às situações do sofrimento. Isso é também aquilo que, até nos cursos que nós damos aí de capelania, a gente fala muito sobre essa questão do sofrimento, né? E assim, sofrimento é sofrimento. Vejam como que capelania, ela trabalha lado a lado com a psicologia, né? Em muitas coisas. O sofrimento, ele nunca pode ser desprezado. Até esse fim de semana eu comentei sobre isso. Eu perdi uma caneta, estou sofrendo porque eu perdi a minha caneta. E ninguém pode falar para mim assim, mas é só uma caneta. Não. Isso me faz sofrer. Então, esse sofrimento ele tem que saber, tem que ter o seu valor também para que eu entenda, né, que pode ser que para mim não faça diferença aquilo ali que a pessoa está sentindo, em relação a assim, isso não me faria sofrer, mas faz ela sofrer. Então, eu tenho que escutar ela, eu estou ali por ela, né, estou ali para ela. Então, eu tenho que saber que se aquilo ali faz ela sofrer, eu tenho que escutar esse sofrimento. Isso é o ser sensível, né? Disponível e servidor. O capelão tem essa questão assim, já houve tempos, hoje em dia já está um pouco menos, mas me chamarem 3 horas da manhã, num dia que nem hoje, assim, calor, assim, que nem hoje, né, de 3 graus por aí, e me chamarem, tem que vir rápido aqui no hospital. Em 5 minutos eu estou no hospital. Né, tem que estar disponível. Né, não tem isso, não, agora eu não posso, porque agora eu vou almoçar. Eu já deixei de almoçar várias vezes para poder estar atendendo. Né, porque o capelão não tem assim, depois eu vou. Eu até hoje, nos 10 anos que eu estou dentro do hospital, houve uma vez que eu não tinha condições de estar no momento, eu falei, daqui umas 2 horas eu chego. E em 1 hora faleceu o paciente, e isso me pesou no coração. Então, assim, quando nós somos chamados, tem que ser, agora. Não dá para deixar para depois, porque o depois pode já não ter mais, né? Então, sempre tem que estar disponível. Ser presença significativa, não é... A Bíblia diz assim, né? O apóstolo Paulo fala assim, nós temos que ser o bom perfume de Cristo. E essa é a presença significativa, né? É estar ali e fazer a diferença. A diferença de maneira boa, obviamente, né? De ser alguém que faz a diferença para transformar vidas, né? E tudo mais. Defensor da dignidade e da pessoa humana. Por isso nós falamos dentro da capelania, para nós, dentro da capelania, o mais importante sempre é o paciente. Não me importa os meus direitos, não me importa quem eu sou, quem eu deixo de ser. Dentro do hospital, o que importa é o paciente. O paciente tem que ser bem atendido, ele tem que ter a atenção total. Né? Podemos passar para o próximo. Agora, assim como na questão de formação de profissional, né? Formação específica, obviamente, né? Tu vai ser um capelão, tu tem que ter formação específica no campo. Né? Não adianta eu querer ser um capelão e nunca estudei nada sobre capelania. Até agora, nesse momento, antes de começar a aula aqui, estava vendo uma questão de um curso de pós sobre capelania. Alguém pode falar, mas tu já tem curso de capelania? Sim, mas os tempos mudam. Né? Nós temos que estar constantemente fazendo formações, participando de novas formações, porque as coisas mudam. Né? É estudioso no campo da ética e bioética, né? E aí nós temos, por exemplo, o Dr. Léo Pessini, que era um padre, né? Ele faleceu em 2014, em julho de 2014. Excelente, né? No campo da bioética, que era um capelão. Né? Por quê? Tu tem que estar ligado às questões da bioética. Né? Então, nós temos que estar sempre nos aprofundando em coisas novas que existem sobre a ética e bioética. Isso aí tem que estar sempre sendo atualizado no nosso campo. A atualização permanente frente ao novo da saúde,
Aí esses 2 últimos anos, o ano passado e esse ano aqui, né, tem sido muito enriquecedor para nós. A gente fala assim, não é questão de usar a desgraça, né, mas o que está acontecendo no nosso mundo hoje nos ensina muito. E são coisas novas dentro da saúde que estão acontecendo, maneiras novas de tratar o paciente, maneiras novas de chegar no paciente. Quem pensava há 3 anos atrás, por exemplo, de fazer videochamada, né? Hoje em dia já está quase que se tornando comum, né, para pacientes. Então, são coisas que nós vamos nos adequando, nos moldando, né, de fazer uma aula como essa aqui. Para mim, eu já pedi para que passassem os slides, porque eu e meu computador, nós não nos entendemos, mas nós temos que, né, quem fala, vamos fazer uma aula por vídeo. Não, só vamos fazer presencial. Né? Hoje, quase não se fala mais em presencial. É tudo por vídeo. Então, essas coisas, assim, né, da tecnologia, né, dentro da saúde, nós temos que ir nos adaptando também. Né, e a capelania tem que estar dentro disso aí. Senão ela deixa de fazer parte da vida do hospital, que esse é o conhecedor da vida do dia a dia do hospital. Né, nós temos que estar ali, saber o que está acontecendo no hospital, né, e esse dia a dia do hospital aí, entra numa parte muito importante da capelania, que é não falar só de pacientes. A capelania, ela começa pelo profissional. Esses dias eu tive uma fala com os profissionais ali da UPK, eu falei, olha, a nossa primeira preocupação são vocês, profissionais. Porque se vocês não estiverem bem, como que vocês vão tratar bem o paciente? Então, começa com vocês, né? A nossa preocupação de capelania é, sim, a instituição, o profissional e aí o paciente. E o paciente, então, aí o familiar do paciente. É cuidar o todo. Se eu quero centralizar no paciente a minha atenção, e o cuidado humanizado ensina isso, que eu tenho que cuidar o quê? O que está à volta desse paciente. E quem que está à volta desse paciente? Estão os parentes, estão os profissionais. Então, nós temos que cuidar de todos, né? Conhecedor das políticas públicas de saúde, né? A questão do Humaniza SUS, todas essas questões assim, nós temos que estar atentos a isso sempre. É importante, principalmente aqui no Brasil, eu digo principalmente a questão do SUS. É claro que tem os conceitos aí de instituições privadas e tudo mais, mas é importante nós estarmos também atentos aí ao que tem de novo, né, nas práticas políticas aí de saúde, né? Muito bem, vamos lá. E aí nós temos uma diferença, tá, gente? Quem é capelão e quem é visitador. O capelão é a pessoa que está dentro da instituição responsável pelo serviço da espiritualidade dentro da instituição. Então, o capelão é o responsável. Por exemplo, acontece alguma coisa com um dos visitadores meus dentro do hospital, eu respondo por terceiro, né, na justiça. Eu respondo por terceiro. Eu respondo por eles. Então, assim, qualquer coisa que eles façam, eu tenho que me apresentar diante do juiz. Então, o capelão é esse. O visitador é aquela pessoa que está orientada, que passa por um curso e tem o seu dia, o seu horário determinado para ir lá fazer a visita. Ele vai na terça-feira, das 2 às 4 da tarde. Então, ele vai na terça-feira, 2 às 4 da tarde, e depois vai para casa. O capelão, ele está no hospital sempre que chamado, né? Se puder, quase mora lá dentro do hospital. Ele tem que estar presente. Então, essa é a diferença do visitador para o capelão. O capelão tem uma responsabilidade em relação à vida do hospital ali. O visitador é aquele que vai lá e faz a visita e vai embora, mas tem que estar instruído, né? Então, os visitadores da equipe da capelania são voluntários das mais diversas denominações. Isso é uma coisa aí dentro do HU, quem conhece nosso trabalho sabe, né? Nós temos inúmeras denominações que estão participando conosco, deverão ser orientados pelo capelão através de cursos de aperfeiçoamento. Eu até mandei para a doutora Sheila aí, depois ela pode compartilhar com vocês aí. O curso que nós estamos preparando é um curso de dá 30 e poucas horas de aulas, né, de hora-aula, que é um curso bem aprofundado mesmo, né? Nós trabalhamos muitas questões psicológicas e humanas aí, para chegar até o ponto de fazer uma visita, né? Algo muito importante, não podem ser proselitistas.
O que é proselitista, né? Proselitista é eu tentar trazer alguém para a minha denominação. O visitador, o capelão, ele não pode ser proselitista. Ele vai ali falar do amor de Deus, ele vai ali se colocar ao lado da pessoa, mas não entrar em discussões teológicas. Nós não entramos nisso. Depois, mais à frente, nós vamos ver um pouco mais sobre isso. Fazem visitas em dias e horários determinados junto à direção da instituição. Por exemplo, no HU é das 2 às 4 da tarde, qualquer dia, mas nesse horário, né? Com exceção da psiquiatria. Deverão estar devidamente identificados, né, com crachá ou com jalecos, ou com jalecos também, né, mas estar identificados, principalmente o nome tem que estar sempre bem visível, né. Muito bem, até aí, então, o que é o capelão, o que é o visitador, e agora sim entra aí na prática, né, o que se faz, né, o que é a visita do capelão, do visitador de capelania dentro do hospital. E aí entra a assistência religiosa, espiritual e qual que é a importância de cada uma delas no ambiente hospitalar. Eu vou tentar dar uma corridinha aqui, eu estou olhando as horas aqui. Se não cuidar, eu faço às 6 horas, tá? Então, eu vou tentar passar mais rápido, né? Qual que é a diferença de religiosidade para espiritualidade? Essa é uma coisa, eu acho interessante, o doutor Harold Koenig, que eu vou citar depois aí, ele não gosta dessa diferença. Ele fala assim, tudo é a mesma coisa. Não é. Uma coisa é religioso, outra coisa é espiritualidade. Tem diferença sim, tá? Religião está baseada nos ritos, nos dogmas, nos credos, tabus e códigos morais de cada tradição de fé. Então, é aquilo que está centralizado, tá? Pode ir passando aqui. Quando você começa a discutir quem vai para o céu, quem vai para o inferno, se pode ou não comer carne de porco, se pode doar sangue, comer carne vermelha na Semana Santa, né? Aí nós estamos entrando em questões religiosas. Tá? É aquilo que fala da denominação, aquilo que a denominação fala pode, não pode. Né? Espiritualidade. Qual que é a diferença agora? A espiritualidade está fundamentada nos conteúdos universais, bíblicos, ou de muitos outros livros sagrados. Pode ser o Corão, pode ser lá. Né? E de cada uma das tradições de fé. Então, assim, a espiritualidade entra naquilo que é a essência, né? Não as regras, tá? A espiritualidade agrega pessoas, aproxima os diferentes, faz com que os discordantes do mundo das crenças se deem as mãos e buscam a superação do sofrimento humano, que a todos nós humilha e iguala, independentemente de raça, gênero e, inclusive, religião. Isso a espiritualidade faz. A espiritualidade não vai te perguntar, olha, de que igreja que tu é. Dentro da visita, pode deixar o próximo já, dentro da visita de capelania, eu não saio perguntando para as pessoas de que igreja elas são. E eu também não chego falando, eu sou de tal denominação. Nós estamos conversando para ver como que eu posso ser útil dentro do teu sofrimento para aliviar o teu sofrimento. Então, depende se a pessoa, né, que cor que a pessoa é, qual que é a importância social dessa pessoa. Isso nada importa para nós, né, porque nós estamos tratando com o ser humano. E ser humano é ser humano. E ponto final. Não importa se ele é feio, bonito, alto ou baixo, ele é ser humano. Não importa se ele acredita nisso ou naquilo, ele é um ser humano. Eu acompanhei, e aí tem gente que fica, mas como, né? Aí dentro do HU, eu acompanhei um satanista. E fizemos boas visitas para ele. Conversamos por horas e horas. Mas como tu falou de Jesus para ele? Ele falou, não, né, gente? Não, porque ele não aceitava isso. Mas nós conversamos. O sofrimento dele foi aliviado. Eu acompanhei já várias vezes também islâmicos. E tive entrada, teve islâmico que pediu para que eu voltasse. Mas como? Mas tu não falou de Jesus também? Não, não falei de Jesus, nós falamos de Alá. Ele acredita em Alá, que é a mesma coisa que Deus para nós. Vai lá para Abraão, tu vai ver. Então, assim, entrar na cultura da pessoa e conversar sobre aquilo que ela está disposta a conversar e aquilo que faz a diferença para poder diminuir o sofrimento interno, que entra nesse conceito aqui. Quando você concentra a sua atenção na pessoa,
na prática, no valor, na reconciliação, no perdão, na misericórdia, na compaixão, na solidariedade, amor e caridade, né? Aí nós estamos no horizonte da espiritualidade. É exatamente quando nós chegamos nesse ponto de tratar o ser humano como ser humano, né? E fazer a diferença para ele dentro desse aspecto. Aí nós conseguimos realmente trabalhar, né? E aí vem uma questão, qual que é a importância de cada um desses? Pode passar o próximo slide. Deixa eu ver como que está aqui, porque talvez a gente só vai passando o conceito, para não demorar mais muito. A importância da religiosidade. Pode colocar para o próximo, isso. Religiosidade é usada frequentemente para enfrentar melhor os momentos difíceis da vida. Aí 80% das pessoas, né, isso é Harold Koenig, tá, que cita esse 80% aí das pessoas, concordo com a afirmação. Minha crença religiosas me dão muito apoio e conforto. Pode deixar o próximo já. O uso da religiosidade para enfrentar melhor o período de doença é disseminado entre os que sofrem de artrite, essas enfermidades, né, crônicas, né? E aí, vejam, né, Harold Koenig, em 2002, fala sobre... Só para esclarecer, talvez não conheçam Harold Koenig, né, é um psiquiatra norte-americano, tá? Um psiquiatra norte-americano, muito bons materiais ele tem, tá? Tanto na parte quando ele fala da espiritualidade, religiosidade, mas também a parte dele sobre a própria psiquiatria. Ele é um professor na faculdade de Duke, nos Estados Unidos. Depois vai ter algo mais sobre ele aí. Mas, assim, ele fala essa questão da religiosidade. Aonde que entra a diferença de religiosidade e espiritualidade na tratativa? Né? Eu não posso desprezar a religiosidade do paciente. Para o paciente. Por isso que ele trabalha espiritualidade. Aí a pessoa fala, mas eu acredito em tal coisa. Tranquilo. Vamos falar, é importante falar sobre isso, então vamos falar sobre isso. Né? Uma vez uma senhora, ela percebeu que eu parecendo padre não era padre, né? Ela falou assim, será que tem problema eu deixar o terço aqui com meu filho? Eu falei, deixa, é importante para a senhora? Eu falei, então deixa. Né? Eu estou respeitando a religiosidade do paciente. Né? Então, a religiosidade do paciente tem que ser respeitada. Mas eu, como visitador, não posso falar de religiosidade. Porque se eu falar de religiosidade, eu vou chegar em pontos em que nós vamos ter choques. Tá? Hoje em dia, a questão de religiosidade é muito vasta em nosso mundo, né? Então, existe tudo quanto é tipo de religião. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Tá? Quando tu trata a espiritualidade, tu fala com qualquer tipo de religioso. Quando tu fala de religiosidade, aí tu limita o teu campo de ação. Tá? Então, tem que ter essa diferença, tá? Mas para a pessoa, a sua religião é importante. E tem que ser considerado isso aí. Tá? Próximo. O uso da crença ou prática religiosa para reduzir os sofrimentos emocional provocado pela perda ou mudanças. Isso aí vem aquela questão assim, eu quero participar da Eucaristia, né, da Santa Ceia, eu preciso que alguém venha aqui e me batize, sei lá, eu preciso confessar meus pecados. Essas práticas e muitas outras que existem dentro das religiões, né, desde que possa ser praticado dentro do hospital, né, elas são importantes para o paciente. E aliviam, sim, o sofrimento. Uma confissão de pecados, como alivia o coração do paciente. E é importante fazer. Né? É importante falar do perdão dos pecados ali, naquele momento. Né? Pode passar o próximo. Convicções religiosas reduzem a ansiedade, né? Aumentam a esperança e a sensação de ter o controle da situação. Pode ir passando aqui agora, vamos dar uma aceleradinha aí. Crenças e práticas religiosas são usadas para regular as emoções e períodos de crença, né, de mudança, em época quando não se tem um controle de situação. Os tempos que estamos vivendo aí hoje, né? Pode deixar o próximo já também. O que é prática religiosa? Tá? Agora vamos definir um pouquinho para depois falarmos de espiritualidade. Prática religiosa, rezar ou orar. Né? Tem gente que faz tempestade, um copo d'água por causa das duas palavrinhas aí, né? Tanto faz, tá?
meditar, leitura religiosa, né? Quando se fala leituras religiosas, é do livro que a pessoa tem na sua religião. Frequentar serviços religiosos, rituais religiosos, né? Receber os sacramentos, apoio de ministros religiosos, sacerdotes. O próximo ali. A pessoa religiosa permanece menos tempo no hospital. Isso aí, segundo Koenig e Larsen, né? Eles dizem 6 dias contra 12. Né? Diminui 6 dias aí, vamos dizer, de internamento quem está dentro do hospital quando vive a religiosidade. Tá, gente? Isso é pesquisa feita nas faculdades lá dos Estados Unidos. Né? Talvez tenha diferença em relação ao Brasil. Né? O norte-americano ele é bastante religioso, né, em algumas partes. Então, talvez, né, faça mais diferença para eles do que para nós, sei lá. Né? Mas comprovações científicas aí, tá bom? Vamos lá para a espiritualidade agora. Já pode deixar próximo aí. Né? Espiritualidade é parte da vida das pessoas e da identidade humana, dá sentido e significado à vida. Pode ir passando. Espiritualidade preenche sensação de vazio existencial e, consequentemente, uma busca de sentido para a vida, proporciona maior conscientização, levando a um maior desejo de acabar com esse vazio, que só pode ser preenchido pela espiritualidade. Né? Pode deixar o próximo já. Então, assim, a espiritualidade, ela entra num campo, e podemos dizer assim, ela preenche o que é religiosidade, tá? Ela preenche a religiosidade. A religiosidade nem sempre vai preencher a espiritualidade. São duas coisas que andam, assim, entrelaçadas, mas, ao mesmo tempo, elas andam separadas. Tá? Depende de como em que parte nós estamos tocando aí, né? Em que sentido da vida nós estamos falando. E aqui tem uma coisa bastante importante. A espiritualidade tem associação positiva com saúde física, bem-estar, prognóstico de doenças, né? Principalmente doenças crônicas, satisfação conjugal, diminui a mortalidade. Pode passar o próximo que eu vou comentar um pouco sobre essa diferença de espiritualidade e religiosidade aqui. Menor índice de suicídio, não usar álcool e drogas, delinquência, depressão e divórcio, tá? Aonde que está essa diferença entre religiosidade e espiritualidade aqui nesse campo? Vamos tocar num assunto aí que daqui uns dias vai ser muito falado, né, e a gente tem que ter cuidado como fala sobre isso. A questão do suicídio. Qual dos dois vocês acham que evitaria suicídio? Religiosidade ou espiritualidade? Aí tem gente que fala, religiosidade, cuidado. Lembram, há muitos anos atrás, eu acho que a maioria de nós nem era nascido naquela época, né, na Venezuela, teve uma igreja que todos os congregados deles cometeram suicídio por religiosidade. Né? Os islâmicos fanáticos cometem suicídio por religiosidade. E não por espiritualidade, é por religiosidade. A religiosidade pode ser como dos fariseus, dos ortodoxos, né, em que é tão pesada a lei em cima da pessoa que ela sempre acha que está errada e ela termina cometendo suicídio porque ela não aguenta ser errada mais no mundo. Então, isso, eu não estou falando para vocês que a religiosidade é algo ruim, tá? Mas é muito mais fácil alguém cometer um suicídio por religiosidade do que por espiritualidade. Por quê? Porque religiosidade vai falar de lei também. E a lei vai ser pesada. Porém, na espiritualidade vai falar da tua importância como ser humano. Tu é importante como ser humano. Isso é espiritualidade, isso não é religiosidade. A religiosidade são dogmas, tá? É essa a diferença que existe. E essa diferença tem que ser entendida. A religiosidade é importante? Mas tem que estar acompanhado de espiritualidade. A espiritualidade dá sentido, né? Me faz eu ver-me como ser humano na sociedade. A minha importância é como ser humano para os outros, aonde eu estou e como sou, tá? Portanto, ignorar a dimensão espiritual é como não levar em conta o ambiente social
e o estado psicológico da pessoa. Essa é uma frase do padre Anísio Baldessin. Eu não citei ele aí, mas estou falando para vocês, né? Mas, afinal, o que é a espiritualidade, né? Vamos lá. Dalai Lama, né? Diz assim, para mim, essa é uma das melhores definições de espiritualidade que eu vi até hoje, tá? Considero que a espiritualidade esteja relacionada com aquelas qualidades do espírito humano, tais como amor, compaixão, paciência, tolerância, capacidade de perdoar, contentamento, noção de responsabilidade, noção de harmonia, que trazem felicidade tanto para a própria pessoa como para os outros. Traz tranquilidade para mim, como para os outros. Isso é espiritualidade. É algo que não tem espaço para o egoísmo. A espiritualidade, ela é totalmente, afeta todos que estão à tua volta. Tá? Pode... Ninguém está prescrevendo, né, Harold Koenig, né, aí está também a citação da universidade onde ele leciona também, ninguém está prescrevendo religião como tratamento, mas compreender as necessidades espirituais do paciente facilita o tratamento da doença. Isso é uma coisa muito importante. Quando nós conseguimos entrar no campo da espiritualidade, isso eu tenho visto principalmente com enfermos terminais, né, ou paliativos, tu consegue fazer com que a pessoa mude a perspectiva dela em relação ao que ela está passando. E aí entramos num campo muito importante, que é a resiliência. A espiritualidade traz resiliência para a pessoa. E essa resiliência, ela acontece até o último segundo de vida, tá, gente? Resiliência, às vezes tem gente que mal interpreta o tal da resiliência, né? Acha que resiliência é eu voltar a ser como eu era antes. Não. Resiliência é eu me refazer na situação que eu estou vivendo. É eu ter sentido na minha vida na situação em que eu estou vivendo. Isso é resiliência, né? Qualquer outra coisa é outra coisa, né? Não é resiliência, tá? Resiliência é exatamente tu te refazer dentro da situação que tu tá. Eu estou numa enfermidade muito grave, mas eu ainda tenho sentido de vida porque eu estou vivo. Então, como que eu vou me refazer dentro dessa realidade agora? Isso está dentro do campo do que chamamos de resiliência, e é onde a espiritualidade tem uma função muito, muito importante aí, nesse refazer-se, de reencontrar sentido, para a vida, para os relacionamentos interpessoais e todas essas coisas assim. 40 minutos, falei. Combinado. Muito obrigada. Muito obrigada, Reverendo Ginter. Foi muito boa. Desculpa fazer correr desse jeito, né? É que o tema é muito interessante. Eu não conseguia nem imaginar o tema, falar de um, sem falar do outro, sem falar do outro. Aí por isso que eu pedi esse resumo, né? Eu sei que teve que correr, teve que resumir as aulas aí de 6 horas. Isso é um curso, gente. Então, assim, é só uma pincelada para que nós todos possamos ter pelo menos essa noção mais adequada, né, dos termos e da própria capelania. Primeiramente, eu vou abrir para ver se tem alguma pergunta das pessoas que estão nos assistindo. Senão, eu já tenho várias perguntas para fazer, mas não vou fazer todas. Vixe. Falaram que... Bom dia. Falaram aqui na família que era você que... Bom dia. Estão me ouvindo? Sim. Então, Reverendo Ginter, parabéns pela palestra, muito importante, bem enriquecedora. Eu achei bem interessante quando você disse que a gente deve respeitar, né, essa questão da religiosidade, da espiritualidade do paciente. Né, e porque cada um de nós temos as nossas verdades, né, que eu acho que é verdade para mim, né, e não
não ser verdade para o outro, né? E isso é bem acolhedor, né? De uma forma bem acolhedora, assim, para o paciente. Não é nenhuma pergunta, assim, que eu quero fazer, mesmo essa colocação, né? Da gente se colocar na verdade do outro também, né? Entender essa verdade para ele, né? Sim, até vejo assim por esse lado, né? Nós falamos muito de empatia e humanização hoje em dia, né? E se realmente queremos praticar empatia e humanização, nós temos que nos colocar exatamente dessa maneira, né? É o entender o todo, né? E a verdade do outro é a verdade dele, e nós temos que saber respeitar isso aí, né? Exatamente. Obrigada. Obrigado também. Reverendo, estou aguardando se mais alguém quer fazer alguma pergunta. Mas eu quero fazer primeiro uma colocação. Eu acho que as pessoas não sabem, né? Então, além de capelão, né, de pastor, o reverendo Ginter também toca flauta, né? E eu queria que você explicasse um pouquinho como que é qual que é a ideia dessas músicas, né? Toca muito bem, aliás, e isso nos emociona muito. Eu tive a oportunidade de vê-lo tocando flauta para um paciente, e isso muito me emocionou. Então, eu gostaria que falasse um pouquinho como que é essa introdução da música junto a esses momentos tão delicados e a importância disso, né? Obrigado, doutora. Eu vou falar, eu vou ter que dar spoiler aqui do material que eu estou preparando, né? Estou preparando um material de musicoterapia, juntamente com um professor aqui de Cascavel, que trabalha esse tema, né? Mas, assim, a música, ela tem um efeito, né? Independente de qual música, né? Vamos dizer assim, não entra aí a questão do estilo da música, mas a música instrumental, principalmente, né? Ela tem um efeito muito grande na questão de acalmar a pessoa. Ela traz essa sensação de tranquilizar, né? Então, por isso, assim, quando se toca... Eu gosto de tocar flauta, né? Eu tenho facilidade com instrumentos de sopro, eu toco tanto a flauta como sax, eu toco, né? E toco instrumento de sopro para não precisar cantar, porque se eu cantar, aí sim, aí eu não vou acalmar ninguém. Vai ser um desastre o negócio. Mas, assim, a questão da música, a flauta é um tipo de som, eu prefiro a flauta do que o sax nessa questão de paciente, porque o sax ele tem um som muito forte, né? E aí, às vezes, incomoda um pouco, mas a flauta, ela tem aquele som que é suave, né? Ele chega de uma maneira mais tranquila. É que nem se for um violão dedilhado ou um violino. Nós temos um músico que trabalha junto conosco nos hospitais aí, ele toca cello, né? O violoncelo. Também é outro som que ele tranquiliza. Isso entra pelas ondas musicais, né? Pela frequência, né? Aí é um estudo bem amplo, tá? Mas, assim, uma é pela questão auditiva, mas o que faz tranquilizar um pouco é a questão de como as ondas se movem, né? As ondas de som. Né? E essas ondas chegando na pessoa faz com que a pessoa vá se acalmando. Né? Então, esse é o efeito que faz. É um projeto que estamos montando ainda, né? Mas queremos introduzir isso nos corredores dos hospitais ao seu tempo. É a nossa ideia, pelo menos, de conseguir chegar com a musicoterapia nos corredores. Não sei se está respondida a pergunta. Sim, muito obrigada, né? Então, inclusive, a próxima aula podemos falar sobre isso, né? Não, a próxima não precisa ser exatamente na próxima semana, mas... Que aí não dá. Ainda fica muita coisa. Mas, futuramente, né? Acho que esse é um tema muito interessante. E, além de tudo, eu vejo a beleza da música, né? Nos momentos profundos. A beleza
intercalada ou junto com a questão religiosa, espiritual. Isso é um complemento especial, né? Então, por isso que eu pedi para falar um pouco, que eu acho que tudo isso tem uma relação e uma intimidade e profundidade muito grande. Então, primeiro, né, eu queria também agradecer e parabenizar por tudo, por conseguir integrar a música, a capelania, né, a música nesse momento da assistência religiosa. Eu acho que é algo muito, muito importante. Então, fica. Mas eu vou deixar, se mais alguém tiver alguma questão. Legal, obrigado. Tudo bem. Oi, pastor, bom dia. Bom dia. Está me ouvindo bem? Mais ou menos. E agora? Dá um pouquinho menos de eco. Eu queria parabenizar pela aula, pastor, foi muito, né? Bom, não sei se eu chamo pastor, eu vou chamar ele de Guinter, para ficar... Isso. Eu quero parabenizar pela aula, né? Às vezes, a gente, profissional de saúde, a gente pensa que estudar a espiritualidade é algo que não é importante, mas sim é muito importante, né? O senhor traz essa diferença que, às vezes, o profissional de saúde fica um pouco meio nebulosa, né? Às vezes, o profissional mesmo não sabe diferenciar o que é religiosidade do que é espiritualidade. Eu acho que isso começa a ficar mais claro quando a gente começa a participar de equipes de cuidados paliativos, de pacientes que, né, estão numa fase mais terminal aí da vida, né, porque quando a gente atende esses pacientes, a gente precisa avaliar essa dimensão da espiritualidade, né, porque a espiritualidade faz parte do conceito de dor total, né. Então, quando a gente vai avaliar a dor total do paciente, a gente vai avaliar aspectos sociais, aspectos psicológicos, aspectos espirituais, né, físicos, e aí, por isso, dá necessidade do profissional de saúde entender e saber o que é espiritualidade, coisa que muitas vezes, né, o profissional acha que é religião e que fala assim, eu não vou falar de religião com o meu paciente, que é muito diferente, né? Então, acho que o senhor traz, né, com muita clareza, né, esse conceito de espiritualidade, que fala da dimensão da humanidade, né, que fala dos valores, da crença, aquilo que dá sentido, né, para o sujeito, né, aquilo que dá sentido para a gente. Não se trata, né, de uma religião específica, mas dessa questão, né, dessa dimensão mais humana, que nos conecta, né, com a transcendência, né, seja lá que aspecto que você elege, né, dentro da sua vida para você considerar, né, que seja espiritualidade. Então, eu acho muito importante, né, a gente poder entender esses conceitos. Tá? Eu falei tudo isso para perguntar uma coisa. Quando a gente vai avaliar a dor total do paciente, né, cada área avalia o seu quadrado lá, né? O médico avalia a questão física, o psicólogo avalia a questão psicológica, a assistente social vê essa questão social, e nós, da psicologia, às vezes a gente se mete a avaliar essa questão da espiritualidade. O capelão, né, é uma figura presente nos hospitais, e muitos capelões fazem parte, como, né, você faz, de equipes, né, de saúde, de cuidados paliativos. Você acha que essa avaliação deveria ser feita pelo capelão ou qualquer profissional está habilitado a fazer essa avaliação da espiritualidade e trabalhar isso com o paciente? Essa é uma boa pergunta. Essa questão da espiritualidade nos cuidados paliativos, inclusive, ela é recomendada pela OMS, né? Nos artigos aí de 2000, 2004 em diante, se fala muito da questão da espiritualidade. Assim, a avaliação vem de uma questão de preparo, vamos dizer assim. Qualquer um pode, né, fazer essa avaliação, desde que saiba exatamente o que, como chegar, né? O que é visto numa avaliação
os prontuários, vamos dizer assim, né, que vocês estão mais acostumados aí, que tipo de coisa que tem que se avaliar na psicologia, por exemplo, quando vai conversar com o paciente. Dentro do aspecto da espiritualidade, também tem essas questões assim que têm que ser avaliadas. Só que o que acontece? O como chegar, o como perguntar. Uma das coisas que eu trabalho muito assim, a primeira coisa é até onde o paciente quer saber realmente o que está acontecendo com ele. Eu visitei uma senhora esses dias em que ela estava já em cuidados paliativos, já bem adiantado, e ela passou mal, foi para o hospital e tudo, e assim, todo mundo com medo de falar de finitude de vida com ela. Se falar assim, mas de uma maneira muito, sabe, muito ampla, né? Como assim, isso vai acontecer, sim, isso vai acontecer, com todo mundo vai acontecer, todo mundo vai morrer, né? Então, tá, pois é. Mas não estavam achando um jeito de chegar para falar com ela sobre isso. Né? E aí é onde entra a questão de uma avaliação espiritual, até onde ela está preparada para falar sobre isso espiritualmente. Então, o que ela tem que entender? Né? O que ela pensa de pós-vida? Né? Tem alguma coisa que está incomodando o coração dela? Né? Aquela questão de perdão, de reconciliação com alguém. E aí, eu aproveitei um gancho. Né? E aí que está a questão que eu falo assim, não é porque é eu, onde qualquer um poderia fazer isso. A questão é onde está a nossa centralização naquele momento, né? O psicólogo vai pensar como psicólogo. Né? Então, ele vai olhar para os aspectos psicológicos. Mas a senhora, ela falou assim, eu estava dentro da ambulância, eu achei que eu ia morrer. E aí eu comecei a cantar umas músicas do padre, eu acho que foi o Fábio de Mello que ela falou. Um desses padres que canta. Né? Ela falou, eu comecei a cantar uma música lá do padre, coisa, né? Aí ela parou de falar e eu deixei ela ficar uns 2 minutos em silêncio, porque ela baixou a cabeça e falei, deixar ela quietinha ali, né? Aí quando ela voltou assim, eu falei, olha só que legal, né? A senhora, quando achou que estava morrendo, a senhora começou a cantar. E essa é uma visão muito bonita em relação a ir daqui para a eternidade. Eu ir cantando para junto de Deus, né? E aí eu comecei, aí sim eu entrei nessa questão. E como que a senhora se sente nesse sentido? Assim, a senhora tá sentindo-se preparada para cantar essa música já? Essa música de encontro com Deus, a senhora já se sente preparada para isso? E aí nós desenvolvemos dentro desse assunto. Então, assim, qualquer um pode estar preparado para conversar sobre isso? Sim, desde que esteja preparado. Entende? A redundância aí, né? Mas, assim, não adianta a gente tentar se meter numa coisa que nós não estamos com uma preparação para isso, né? Por exemplo, a capelania, ela termina abrangendo algumas coisas que estão dentro da psicologia. Mas eu nunca vou poder entrar realmente em aspectos psicológicos com o paciente, porque eu não tenho a formação. E aí eu posso dar um tiro no pé. Eu posso entrar num campo em que eu não vou saber o que falar. E aí eu vou ter, usando uma linguagem mais campeira, assim, né? Vou ter levantado a lebre e não vou saber o que fazer com ela, né? Então, tem que ter esse cuidado. Mas se a pessoa se sente preparada para isso, qualquer um pode fazer sim. Né? Desde que tenha esse cuidado de não entrar muito no aspecto de religiosidade, de ter aquele cuidado de, todo mundo vai morrer mesmo, né? O paciente sabe, às vezes, que está morrendo, mas isso não quer dizer que todo mundo vai morrer, então está tudo bem. Né? Ele tem os seus sofrimentos em relação a isso aí. Ele tem os seus questionamentos sobre isso aí. Então, nesse sentido, sim, que eu acho que tem que ter o preparo melhor, né? Ou mais bem pensado, pelo menos. Agora, obrigada, Guinter. Agora eu tenho uma curiosidade. Você falou que o trabalho do capelão, né, frente ao paciente que está morrendo, né? Muitas vezes, né? A maioria das vezes o paciente que está morrendo. Existe uma crença de que os pacientes falam com o psicólogo a respeito da sua morte. Isso não é comum, os pacientes falarem com a gente sobre morte, né? Principalmente mesmo aquele paciente que está, né, morrendo, né? Os pacientes falam com você a respeito de morte?
Então, eu acredito, assim, porque como eles veem que o capelão é uma figura que está ligada à espiritualidade, religiosidade, essas coisas assim, geralmente é o assunto que é mais conversado. É exatamente sobre a finitude. Eu acredito que é por questão da figura da pessoa que está ali, né? Eu vim falar de espiritualidade contigo, né? Eu estou aqui para falar disso. E aí eles se sentem mais à vontade de falar, mas há uma grande quantidade de pessoas que sim. Elas falam, sim, tanto de finitude, a questão de perdão de pecados também. Esse tempo atrás eu estava visitando uma senhora, e aí nós conversamos, e aí que está o ouvir ativo, né? É muito bom fazer esses cursos de ouvir ativo, porque nos orienta aí, né? Eu estava conversando com ela, nós conversamos bastante, quase uma hora. Ela foi falando, tá, nós terminamos. Aí eu pedi permissão para fazer uma oração com ela, fizemos a oração. Mas sabe quando tu vê assim no olhar da pessoa, tem algo mais aqui? Aí eu parei, fiquei olhando para ela assim e falei, a senhora, tem mais alguma coisa que a senhora quer conversar comigo? Aí ela falou, sim. Já mudou o semblante dela, sabe? Falou assim, eu fiz muita coisa errada na minha vida, eu quero pedir perdão por esses meus pecados. Eu falei, então vamos conversar sobre isso aí. Então tem esses aspectos assim, que ligam mais à religiosidade, né? Que eles falam, sim, com a gente quando está nas visitas, ele fala bastante sobre isso aí. Tanto o perdão como a questão de finitude. Obrigada. Eu que agradeço. Acho que, pelo adiantado da hora agora, acho que a gente pode ir finalizando. Mas Pode ir. antes de finalizar as pessoas saírem, será que quem está aqui ainda poderia abrir as câmeras para a gente tirar um print da tela, já que a gente não pode registrar o momento de outra forma? As meninas que estão assistindo aí, se puderem, vai ficar um print bem bonitinho. Obrigada. Obrigada. Pedir assim do nada, né? Olha, a Lorena de regata, né? Com 6 graus aqui. Nova aqui, todo de casar. Aqui no Rio tá calor. Né? Então vamos lá. 1, 2, 3 e... Deixa eu ver se deu certo. Vamos para a gente ver se deu tudo certo. Deu certo. Beleza. Pessoal, eu fico à disposição de vocês, tá? Quem está no grupo ali do WhatsApp, né? Se precisarem conversar alguma coisa, estou à disposição de todos vocês, tá? Para esclarecer alguma coisa aí sobre capelania, sobre como que é o funcionamento da espiritualidade dentro dos hospitais, né? Estou totalmente à disposição de vocês. E por mim eu posso, agora ainda não está adiantada a hora, hoje eu estou de folga, assim que podemos até de tarde, até de noite, se quiser. Mas obrigado pela atenção de vocês todos aí. Mais uma vez, obrigada pela aula, né? Foi de grande ajuda para todos nós. E a gente queria perguntar se a gente pode disponibilizar também a aula, os slides. Com certeza. Se puder, a gente deixa também no grupo, tá? E Sim, agradecemos muito mesmo a sua presença. Tá? Obrigado a vocês aí. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço, Lucas. Ficou quietinho aí, né?